paz do Senhor Jesus. Tô com problema na câmera, né? Tá desfocando muito. A imagem não vai ficar boa. A outra câmera que eu tenho, não encontrei ela, acho que deixei em casa. Mas vai dar para os irmãos ouvir a mensagem. Nosso intuito com esse vídeo no YouTube é alcançar as pessoas através da pregação do Evangelho. Eu acredito que ouvir a mensagem do Evangelho é o suficiente, irmãos. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos pregar o Evangelho. De paz, que a paz esteja contigo, que o Senhor Deus abençoe. É uma honra, um privilégio anunciar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar quem crê. E quem crê, como diz a Escritura, Deus de água viva, jorrará de dentro do teu ser. O profeta Isaías diz: Jesus Cristo tirou nossos pés do charco de lodo, nos tirou do monturo e nos firmou sobre rochas. Isso significa que Jesus Cristo, Ele veio para nos tirar do monturo do pecado, do charco de lodo do pecado, e firmar os nossos pés sobre a sua palavra. Jesus Cristo, Ele tira o homem do monturo, faz de traficantes, pregadores, de pessoas viciadas, agora pregadores do Evangelho. Jesus faz de Maria Madalena, uma prostituta, uma grande serva de Deus. E Ele diz: vai, não peque mais. Aí está a grande diferença do Evangelho de Jesus Cristo do Evangelho dos fariseus. Porque os fariseus acreditam que podem pecar a vida inteira e Deus dará a sua vida inteira a misericórdia para viver pecando. Mas quando de fato o homem encontra-se com Jesus Cristo, Ele diz: vai, seus pecados estão perdoados, porém vai e não peca mais. Ou seja, Jesus diz: vai, não adultere mais. Vai, os pecados estão perdoados a partir de agora. Não cometa mais feitiçaria, não cometa mais adultério. Vai e não continue prostituídos. Vai e não peque mais. Assim Jesus disse a Zaqueu, o publicano. Assim Jesus Cristo, Ele diz a Bartimeu, o homem coxo, o homem cego. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo, Ele veio para buscar salvar o que se havia perdido. E nós cremos nisso. Por isso anunciamos este Evangelho. Este Evangelho é poderoso para salvar aquele que crê. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Quero ler a mensagem do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Uma mensagem que diz assim: ora, pois havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, vivia todos os dias regalado esplendidamente. Mas também havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A Bíblia conta a história de dois homens. Esses dois homens
Todos dois tiveram caminhos diferentes e destinos diferentes também na eternidade. Esses dois homens tiveram escolhas diferentes também nessa vida. As escolhas nessa vida, elas fazem diferença para o lugar onde você vai na eternidade. As escolhas que você faz nessa vida, elas definem se você passará a eternidade no céu ou no inferno. Por isso Jesus, ele dá o exemplo do rico e do Lázaro. Não são personagens fictícios, mas são homens reais, figuras verdadeiras que Jesus deixou exemplo. Jesus, ele diz que havia dois homens. Um era rico. A Bíblia não dá o seu nome, só diz que ele tinha dinheiro, só diz que ele era rico. Mas a Bíblia fala que Lázaro era um mendigo. Ou seja, Deus menciona o nome de Lázaro. Lázaro tem nome. Lázaro é um homem que o seu nome está escrito no livro da vida, mas o rico, o seu nome não é encontrado. Jesus, ele vai dizer que todo aquele que o seu nome não for encontrado, inscrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Dois homens cruzam o caminho da eternidade. Um faz a vontade de Deus, outro só se preocupa com essa vida momentânea e passageira. Só pregaram uma mensagem e que faz divisão entre esses dois tipos de pessoas: o que faz a vontade de Deus e o que busca só os momentos que se passam, as coisas passageiras dessa vida. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a sua vontade, a Bíblia diz que certamente perecerá, porque ou fazemos a vontade de Deus, ou fazemos a vontade dos homens. Ou fazemos a vontade de Deus, ou fazemos a nossa própria vontade. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, mas aquele que faz a sua própria vontade certamente perecerá, porque os caminhos do coração do homem parecem bons, mas o seu coração sempre te leva para a perdição. Como dizem Provérbios, há um provérbio que diz que tem caminhos que parecem bons para o homem, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Quais caminhos parecem ser bons para o homem? Os caminhos de acordo com o seu coração. Eu não mato, eu não bebo, não faço mal para ninguém, eu ajudo o meu próximo, eu vou na missa, eu rezo, eu vou no culto, agradecer a Deus. O caminho do homem, segundo seus olhos, parece ser bom, mas a Bíblia diz que há caminhos que parecem bom, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Tem pessoas que na verdade só frequentam cultos e missas por uma forma de desencargo de consciência, apenas para deixar sua consciência tranquila depois de uma vida de pecados, depois de não arrepender-se dos pecados, tentando trazer em seu coração um desencargo de consciência. Mas Jesus, ele vai dizer: se vocês não arrependerem, certamente vão perecer. Se não tiver arrependimento, a missa não vai te salvar do inferno, o culto não vai te salvar do inferno, confessar os pecados para o padre não vai te salvar do inferno. Se não deixar embriaguez, os seus pecados não podem ser arrancados. Você não pode ser, então, redimido com Deus se não tiver arrependimento. Você não pode ser remido dos pecados se não arrepender, certamente perecerá, diz o Senhor Jesus Cristo. Por isso, arrependa-se. Dois homens cruzam o caminho. A Bíblia fala que não era Lázaro. A Bíblia vai dizer que Lázaro, ele estava todos os dias à mesa daquele homem, do homem rico, e ele comia as migalhas que caíam à mesa. Lázaro não se assentava à mesa para comer, à mesa do rico, porque o rico era avarento, mas Lázaro comia das migalhas que caía da mesa. A Bíblia vai dizer que então um dia morreu o rico e morreu Lázaro.
a Bíblia vai dizer que o rico morreu e então foi sepultado. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Assim diz a palavra de Deus. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Todos os dois, nós vemos entre os dois, entre o que faz a vontade de Deus e o que faz a vontade da carne, uma grande diferença no caminho para a eternidade. Porque Lázaro, quando ele morre, ele é levado pelos anjos, ele é levado para um descanso, ele é recepcionado por alguém que está levando a sua alma ao descanso. Mas o rico, a Bíblia só declara que ele estava então em tormentos. A Bíblia apenas declara que o rico ele desceu ao inferno. A Bíblia declara que Lázaro foi levado ao seio de Abraão. Nós vemos a grande diferença das escolhas. Tem duas escolhas para o homem: uma que conduz à vida eterna, outra que conduz à perdição eterna. Um é caminho estreito e conduz à vida eterna, outro é caminho largo, espaçoso, e os prazeres da vida levam à perdição eterna. E a Bíblia diz que tudo nessa vida passa, os prazeres passam, a alegria do pecado passa, os momentos passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Por isso Lázaro, a Bíblia declara que ele foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. O seio de Abraão dentro da Bíblia é conhecido como lugar de descanso, lugar de consolo. Não a Nova Jerusalém, não o novo céu que Jesus Cristo preparou, mas um lugar onde é recepcionado para o descanso aqueles que são benditos do Pai. E assim, a Bíblia vai dizer que então o rico morreu e foi sepultado. Não fez diferença o seu dinheiro. Na sepultura, o que você tem não faz diferença. O que você possuiu não faz diferença. Na sepultura, não importa se você era trabalhador. Na sepultura, não importa se você era um bom cidadão. Na sepultura, o que faz diferença é se o teu nome vai estar inscrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Na sepultura, não faz diferença se você era evangélico, se você era católico, se você acreditava ou não em Deus. O que faz diferença quando você chegar na sepultura é se o teu nome vai estar inscrito no livro da vida. É isso que faz a diferença. Aquele que o seu nome não for encontrado, inscrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Será lançado no lago de fogo e enxofre, o qual o seu nome não estiver escrito no livro da vida. O nome deve estar escrito no livro da vida. A única garantia da salvação do homem é se o teu nome estiver escrito no livro da vida. Se o teu nome não estiver inscrito no livro da vida, de fato você perdeu a sua vida inteira. De fato você granjeou o mundo e perdeu a sua salvação, perdeu a sua alma. O que dará o homem se ele granjear o mundo e ele perder o resgate da sua alma? De nada adiantou. A palavra do Senhor vai dizer então que então no inferno o rico perdeu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico ele representa apenas mais um pecador que escolheu os prazeres da vida e não Deus. O rico aqui não está representando uma pessoa que foi condenada por causa do dinheiro, mas porque escolheu os prazeres da vida e não Deus, porque escolheu o que é passageiro e não o que é eterno. E aqui Lázaro representa aquele que escolheu o reino de Deus e não o reino terreno, a riqueza celestial e não a riqueza terrena. Escolheu fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade, a vontade da sua carne. E muitos estão escolhendo as suas próprias vontades. Muitos estão buscando o que é seu e não buscando o que é de Deus. Muitos estão buscando o que é momentâneo e se esquecendo que na eternidade você vai precisar da misericórdia, você vai precisar do seu nome inscrito no livro da vida.
Muitos estão aproveitando a sua vida no pecado, estão banqueteando, aproveitando e satisfazendo-se no pecado, mas a Bíblia diz: alma, folga, come e bebe, mas ainda esta noite pode pedir a tua alma. E a quem está preparada, e para quem será? Já parou para pensar? Para quem será que está preparada a tua alma? A quem nós servimos? A esse está guardada a alma. A quem nós obedecemos através do corpo e nos sujeitamos, a esse está encomendado a alma. Ou do pecado para a condenação, ou da justiça para o juízo. Nós sabemos que só tem dois destinos para o homem. Alguns acreditam em fábulas, filosofias, que a alma vai vagar pela terra, por exemplo. Outros acreditam que a alma vai ficar presa na terra em alguma coisa, em algum bem. Alguns acreditam em fábulas, mas eu prefiro crer na Bíblia, a palavra de Deus, que nos dá o verdadeiro destino, que nos faz a afirmação verdadeira. A Bíblia nos faz a afirmação verdadeira. As fábulas religiosas não servem de nada mediante a palavra de Deus. E muitas pessoas para o inferno estão caminhando por conta de acreditar na mentira das falsas religiões. Jesus ele está pregando agora acerca da eternidade. No livro de Lucas, no capítulo 16, usando um exemplo através de uma parábola, porque assim Jesus ele ensinava sobre o reino de Deus usando parábolas. Lázaro morreu e os anjos levou a alma dele. Você já parou para pensar, quando chegar a sua última hora, quem vai levar a tua alma? Os anjos de Deus ou os demônios? Quem buscará a tua alma? A quem vai ser encomendada a tua alma? Quem vai te recepcionar quando descer a sepultura? Os anjos de Deus ou os demônios? Nós devemos entender que para o homem só tem dois caminhos e dois destinos. Não existe reencarnação, não existe purgatório, mas existe o céu e existe o inferno. Existe a salvação e também existe a condenação. São apenas dois caminhos, porque são somente dois reinos. Um é o reino de Deus, um é o reino das trevas. E a quem apresentamos para servir, a esse pertence, pois, a nossa alma. Se é o pecado ou a justiça de Deus. Se apresentar o seu corpo, a injustiça, a bebedice, a embriaguez, certamente sua alma está sendo encomendada a Satanás. Se você apresenta o seu corpo, a embriaguez, a Satanás, você está encomendando a sua alma ao diabo, você está se sujeitando. Filosofias e fábulas estão levando multidões para o inferno, porque as pessoas acreditam que o que faz elas serem salvas são as suas obras. É como se alguém ele praticasse tudo que é mal, matou, roubou, mas se ele está fazendo bem, então Deus o salvará. Essa é uma grande mentira. Não acredite na mentira. As pessoas estão acreditando em grandes enganos, e Jesus ele só dá uma chance para o homem. Após a morte não haverá recursos para te livrar do inferno, não vai ter como buscar arrependimento, a porta vai se fechar. Depois que então a alma sai do corpo, a porta se fecha, não tem como voltar atrás, não tem como arrepender, não tem como mudar o destino. Por isso escolha hoje, tome a sua decisão agora, porque quando a alma sai do corpo, não tem como mais voltar atrás e não tem como mais se arrepender, não tem como mudar as coisas, pois elas vão permanecer da mesma forma. Por isso Jesus ele diz: escolhe o caminho estreito, estreito o caminho, qual conduz à vida eterna. Poucos são os que entram por este caminho, mas porém largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição eterna, e muitos são os que entram por este caminho. Entra pela porta estreita, estreito é o caminho, ele te conduz à vida eterna. Ele está
nos faz em verdes pastos, nos guia, Jesus Cristo, mansamente nas águas tranquilas. Ele é o refrigério para a sua alma, Ele refrigera a nossa alma, Ele é o refrigério para a alma de todos os pecadores que se arrependerem, de todos os pecadores que buscarem pela salvação, de todos os pecadores que clamarem pela misericórdia. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o socorro bem presente agora e na hora da morte. Jesus Cristo é o socorro bem presente de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que esperam nele, de todos aqueles que confiam nele. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam nas imagens de escultura serão confundidos. Jesus, ele diz que aqueles que confiam nas imagens de escultura vão ser confundidos. Aqueles que colocam sua confiança em ídolos estão caminhando confusos, estão confundidos pelos demônios. Aqueles que confiam em ídolos estão confundidos. Aqueles que dão a sua confiança a ídolos, a imagem de escultura, estão confusos, caminhando para um caminho de perdição, a um destino eterno, de condenação. A Jesus Cristo é o caminho estreito, é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio dele. Lázaro, segundo a Bíblia, Jesus o ressuscitou após o quarto dia. Então a parábola do rico e Lázaro não é história fictícia, não é personagem criado, fictício. Jesus está mostrando um destino real. Sim, existe o inferno. O inferno, sim, tragou já multidões de almas, ou seja, multidões de almas já inauguraram o inferno. É uma questão que as pessoas hoje se negam a acreditar. As pessoas se negam a acreditar que Deus, certamente, Ele dá ao homem a sua recompensa. Isso porque as pessoas, na sua grande maioria, querem trazer uma ficção ao seu coração, de que Deus é só amor, e o inferno se torna quase inexistente para essas pessoas, porque elas não querem acreditar que vão receber a recompensa do seu pecado, que Deus vai ser justo na hora de dar a sua recompensa. Mas a Bíblia vai dizer que Deus é justo juiz. A Bíblia vai dizer que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Ou seja, Deus, Ele dá ao homem justamente aquilo que ele tem buscado: a vida eterna para aqueles que buscam, a condenação eterna para aqueles que têm assim buscado também. Por isso, o salário do pecado é a morte, o dom de Deus é a vida eterna. Para o homem tem dois caminhos: ou você está caminhando para se encontrar com Deus, ou você está caminhando para a morte, para a condenação. Ou você está caminhando em retidão, no caminho estreito que te conduzirá à salvação, ou você está caminhando no caminho de perdição. Os prazeres dessa vida te levarão à condenação. Os prazeres dessa vida conduzem o homem à morte. A bebedice, o orgulho, a imoralidade, a feitiçaria, a idolatria está levando multidões para o inferno. Deus não divide sua glória com ídolos, e muitas pessoas estão idolatrando ídolos. Ídolos do futebol, ídolos da música, ídolos da religião, imagens de escultura. Nós devemos dobrar o joelho somente para Deus e não diante de imagens de escultura, não diante de ídolos. Quantas pessoas beijam a camisa do time do futebol e estão cegos pela idolatria, caminhando para o inferno e precisam arrepender-se. Deixe cidade de Goiânia a idolatria. Deus não divide sua glória com o Flamengo. Deus não divide sua glória com Corinthians, com Goiás, Vila Nova. Deus não dá o seu louvor aos ídolos, não divide a sua glória com ídolo algum nessa terra. Mas as pessoas estão disputando espaço no seu coração, e elas não estão encontrando espaço no seu coração para Deus, porque no seu coração está cheio de idolatria. O ídolo já ocupou o espaço que era de Deus. Ou é Deus que habita no coração, ou é o ídolo. Não tem como você amar o ídolo e amar a Deus.
A idolatria te levará ao inferno. A Bíblia diz em 1 Coríntios que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não erreis os idólatras, nem os feiticeiros e nem os sodomitas, nem os imorais, nem os injustos, nem os profanos, e nem os efeminados, nem os assassinos, nem os ladrões, nem os adúlteros hão de herdar o reino de Deus. E é o que muitos têm sido, mas porém Jesus ele diz: necessário ser lavados e remidos, necessário arrepender-se, necessário converter-se. Se não arrepender, certamente perecerá. É a hora final, cidade de Goiânia. O tempo está se aproximando, o tempo está se esgotando. Entra pela porta estreita, arrependa-se, deixa a embriaguez, deixa a feitiçaria, deixe de consultar os mortos, deixe de consultar os espíritos adivinhadores. Não consultará os médiuns, os feiticeiros, os tarólogos, os cartomantes, os necromantes. Não consultem os espíritos adivinhadores. Mas antes a Bíblia diz que porventura Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Consulte o Deus dos vivos e não Deus dos mortos. O Deus dos vivos, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus dos vivos, que sim, Ele ouve o clamor do necessitado, de um coração arrependido. Esse não é o Deus do Allan Kardec. O Deus do Allan Kardec é o Deus dos mortos, é o Satanás, que consultam espíritos enganadores, espíritos adivinhadores, espíritos feiticeiros, e Jesus Cristo ele abomina isso. Deus abomina a feitiçaria, Deus abomina os caminhos dos adúlteros, Deus abomina o caminho dos idólatras. Por isso Jesus ele diz que necessário é nascer de novo da água e do Espírito, porque o que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. O que é nascido do Espírito faz a vontade do Espírito. O que é nascido da carne faz a vontade da carne. Em Gálatas 5 fala que as obras da carne, elas inclinam o homem para a morte. Ou seja, as obras da carne, elas trazem caminhos de morte. E caminhos de morte, segundo a Bíblia, é separação de Deus. A morte é uma forma de estar separado de Deus. A Bíblia diz que aqueles que estão em Jesus Cristo não morrem, mas certamente viverá para sempre. Ainda que morra, viverá. Assim Jesus Cristo ele dá o exemplo de Lázaro, quando ele morre em 4 dias ele é ressuscitado. Ou seja, para Deus, aquele que está em Jesus Cristo, depois que morrer, ele não vai estar no estado de separação de Deus, não. Ele vai estar junto de Deus. Ele viverá para todo sempre. Mas a Bíblia dá um grande exemplo sobre morte, como a condenação, como a separação eterna, porque na condenação o homem está separado de Deus para todo sempre. Não tem clamor que sobe a Deus, não tem como se achegar até Deus. Mas a Bíblia fala em Isaías 59, o que faz separação entre homem e Deus são os seus pecados. Os seus pecados faz separação entre ti e Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Deixe os seus pecados. Até quando estará separado de Deus? Pelos seus pecados. Até quando viverá separado de Deus? Sem comunhão com Deus? É impossível ver a face do Senhor sem comunhão com Deus. É impossível vermos a glória de Deus sem comunhão com Deus. É impossível alcançar a salvação. Aleluias e glórias ao Senhor. Cidade de Goiânia, moradores da terra, ouve a palavra de Deus, ouve a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, no livro de Lucas, conta a história do rico e Lázaro, como um exemplo sobre a eternidade. Muitas pessoas dizem muitas afirmações falsas sobre a eternidade, outros muito duvidosos são sobre a eternidade, mas a Bíblia ela afirma o destino final do homem. A Bíblia, ela tira todas as dúvidas sobre a eternidade, onde você vai estar. A Bíblia, ela desmascara todas as filosofias vãs e fábulas da feitiçaria, das falsas religiões.
A Bíblia, ela aponta que Lázaro morreu, ele subiu imediatamente para o céu. Os anjos levaram Lázaro para o lugar do descanso. Ou seja, Lázaro não estava no purgatório. A Bíblia também vai dizer que o rico morreu. Ou seja, o homem que escolheu os prazeres da vida, ele morreu e ele foi levado pelos demônios, ou melhor, ele estava no tormento. Ou seja, ele não teve, então, missa do sétimo dia. Por quê? Porque o rico não estava no purgatório. Por isso não houve missa do sétimo dia quando o rico morreu. Não houve missa do sétimo dia quando Lázaro morreu. Nós examinamos a Bíblia e nós não encontramos missa do sétimo dia, e nós não encontramos o purgatório. Nós encontramos dentro da Bíblia dois destinos para o homem, e é por isso que nós não acreditamos que existe missa do sétimo dia, porque para o homem é céu e inferno. Purgatório é uma invenção romana, é uma invenção, é uma fábula, é uma vã sutileza, é um engano, é uma doutrina de demônio. E você pode acreditar na palavra de Deus ou nas doutrinas de demônios, nas fábulas romanas. Você pode crer na verdade de Jesus Cristo ou nas mentiras contadas no decorrer da caminhada pelos falsos profetas, pelos mercenários, pelos cães gulosos, falsos pastores, padres, estão levando multidões para o inferno. Um povo que carrega a Bíblia na mão, mas na verdade Deus conhece o que nela está escrito. O povo que tem uma Bíblia empoeirando no Salmo, mas até hoje está perecendo, porque não conhece o que nela está escrito, porque está rejeitando o conhecimento da palavra de Deus. Assim será rejeitado diante do Senhor. Lázaro não negligenciou a verdade de Deus. Lázaro não negligenciou que Jesus Cristo era o único caminho para o céu. Por isso Lázaro não buscou os prazeres da vida. O rico, todos os seus dias, a Bíblia vai dizer que ele, regaladamente, esplendidamente, ele vivia os seus dias. Ele se vestia de púrpura, linho finíssimo. Na verdade, ele comia do bom e melhor, vestia-se da melhor forma possível, tudo que o dinheiro podia proporcionar, mas nada vinha da mão de Deus. O homem, ele tem duas escolhas: buscar o que vem da mão de Deus, ou o que vem do seu próprio suor, ou o que vem da sua própria força, ou o que vem deste mundo. O homem tem duas escolhas: ou Deus, ou os prazeres da vida, ou o que é eterno, ou o que é momentâneo. Faz a tua escolha enquanto está em vida, enquanto há tempo, porque na eternidade, onde tu vai, não tem mais indústria, não tem mais ciência. A Bíblia vai dizer que em Lucas capítulo 16, que Lázaro morreu, então pelos anjos foi levado ao seio de Abraão. Imaginamos que um dia todos nós vamos chegar a esse momento de morte, e assim nós vamos nos deparar com a realidade. Ou anjos vão levar a tua alma, ou demônios vão arrastar a sua alma para as profundezas do inferno. Faz a tua escolha hoje. Tome a decisão. O caminho que vai te levar ao descanso eterno, onde os anjos vão te recepcionar, onde os anjos vão estar te levando em direção ao encontro com Deus, onde os anjos vão te arrastar rapidamente, traiçoeiramente, os demônios para uma perdição eterna e para um castigo que nunca vai se cessar. Escolhe enquanto ainda há tempo. Os prazeres da vida passam e a sua vida ela passa como vapor. A vida do homem é como vapor que vai e logo se desvanece, se passa. Um dia vai acabar a juventude, um dia a saúde vai acabar, um dia os prazeres do pecado eles vão cobrar o seu preço. Na eternidade o pecado vai cobrar o seu preço. Na eternidade vai custar muito caro o salário do pecado. O pecado ele cobra o seu preço, ele trará a sua recompensa. Viva do jeito que quiser, mas o preço ele vem. E o salário do pecado é a morte. O homem pode viver do jeito que ele quiser, assim como muitos estão vivendo. O homem hoje ele escolhe viver como mulher, a mulher quer viver como homem, e assim ambos vivendo de uma forma imoral, mudando o uso natural
da relação a qual Deus criou, o homem entrando em suas imoralidades, a mulher assim deitando-se numa cama com a mulher, cometendo imoralidade, torpeza, se esquecendo que Deus vai trazer o salário do seu pecado, das suas escolhas. Sim, Deus deixou para o homem poder de decisão, de escolha, escolher o que é certo e o que é errado, escolher o que Deus criou ou os prazeres da carne. Deus no princípio criou macho e fêmea. Eu não vejo no jardim do Éden dois homens. Eu não vejo Adão e Ivo dentro do jardim do Éden. Eu não vejo Jesus Cristo então, ele dizendo para o homem, ele se deitar contra o homem. Mas Jesus Cristo vai falar que no princípio Deus criou o homem macho e fêmea e disse, deixará o homem seu pai e sua mulher e unirá-se. Agora o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, não serão mais dois, mas um só. Jesus ele uniu no princípio o homem e a mulher, e assim Deus ele constituiu um só casamento. Aquilo que Deus uniu não separe. E muitos estão vivendo em adultério, muitos estão vivendo em homossexualidade, homens casando-se várias vezes, vivendo como adúlteros, caminhando para o inferno, pastores vivendo como adúlteros, caminhando para o inferno. Esse é o grande engano dessa sociedade, de achar que boas obras vão limpar o seu histórico sujo. Pecado não é perdoado por boas obras. Não é ser pastor que faz você ser limpado dos seus pecados. Não é abrir igrejas que faz você ser limpado dos seus pecados. Não é cantar belos louvores. Não é fazer boas obras de caridade. Mas Jesus fala, se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Se o homem não arrepender-se, ele perecerá. Ele pode cantar bem, ele pode pregar bem, ele pode abrir dezenas de igrejas na cidade de Goiânia, no mundo inteiro. Ele pode ser pastor com a igreja cheia de pessoas, milhares de pessoas, mas se ele estiver no adultério, ele vai descer ao inferno. Se ele estiver numa vida imoral, ele vai descer para o inferno. Se ele for mentiroso, ele descerá para o inferno. Se ele for avarento, o coração apegado no dinheiro, ele vai descer para o inferno. Se somente for malicioso, descerá para o inferno. Ou seja, a tua religião de aparências não te livrará do inferno. As suas obras de um coração vazio, as suas obras de aparência não te livrará do inferno. Nós somos salvos é pela graça mediante a fé. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos por caridade, nós somos salvos pelo que Jesus fez na cruz. E todo aquele que crê no que Jesus fez na cruz, ele se arrepende. Todo aquele que crê no que Jesus fez na cruz, ele deixa os seus maus caminhos. Todo aquele que crê no Filho de Deus, arrepende dos seus pecados. E assim a Bíblia fala que aquilo que o homem praticava, agora ele não pratica mais. De maneira que aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não roube mais, o que se embebedava não se embebeda mais, o que praticava imoralidade não pratica mais. E assim fale cada um a verdade com o seu próximo. A Bíblia vai dizer que aquele que está em Jesus Cristo é uma nova criatura, que se passou, ficou para trás, eis que tudo novo se fez. Ou seja, aquele que está em Jesus Cristo, seu passado não te acompanha mais. Se você era adúltero, ficou no passado. No presente, se você permanecer no adultério, você será condenado. Se no passado você era imoral, passou. No presente você não pode viver mais como imoral. Segundo a Bíblia, aquele que está em Jesus, os que estão em Jesus Cristo verdadeiramente, são novas criaturas. E as coisas velhas se passaram. Se era adúltero, não adultera mais. Se era bêbado, não se embebeda mais. Se era imoral, homossexual, não pratica homossexualidade mais. Se era mentiroso, não pratica mentira mais. Se era feiticeiro, não adora mais Exu, não adora mais Pombagira, não adora mais Orixá, não adora mais os demônios, não adora mais os espíritos caídos, mas adora a Deus. Aquele que está em Jesus Cristo é nova criatura. De forma que aquele que dobrava diante de uma imagem morta, diante de um pedaço de gesso, não se dobra mais diante de um pedaço de gesso. Isso não representa a fé. Pessoas pintam nos seus carros, nos seus caminhões, uma imagem de escultura, como se aquilo representasse alguma bênção, mas a própria palavra de Deus vai dizer: não farás para ti mais de escultura, nem do que está no céu, ou seja, nem de Deus. O que dirá de uma criatura morta, como Aparecida, ou João, ou Pedro? Aquele que crê em Jesus Cristo, ele deve se arrepender. Quem crê no Filho de Deus não é condenado.
mas quem não crê já está condenado. E a Bíblia vai dizer que quem não crê nele já está condenado. E o que é não crer no Filho de Deus? É simplesmente você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, você reconhecer que Jesus salva, mas viver em caminhos opostos. É você simplesmente com a boca confessar que crê em Jesus Cristo, mas continuar em seus caminhos maus. Por isso Jesus fala: porém se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Arrependam-se e não pereçam. Os adúlteros ficarão fora do reino de Deus, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 6, versículo 10. Lázaro, segundo a Bíblia Sagrada, foi salvo. O que salvou Lázaro? O que salvou Lázaro não foi ser um homem pobre. O que salvou Lázaro foi a sua fidelidade a Deus. O seu nível de fidelidade a Deus, ele pode te salvar. A nossa fidelidade a Deus não se resume a obras, não se resume a costumes religiosos. A fidelidade do homem para com Deus, ela somente se resume em sujeição a Deus. Fidelidade a Deus é cumprir a palavra do Senhor, não apenas ser conhecedor, não ser apenas ouvinte, não saber apenas recitar versículos ou fazer parte de religiões, mas sim praticar a palavra de Deus, como diz assim Tiago capítulo 1 versículo 22, não sejam apenas ouvintes enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Até quando vai enganar a si mesmo vivendo como ouvinte da palavra de Deus, e assim não praticando, enganando a si mesmo, caminhando para o inferno, achando ser uma pessoa boa, achando ser uma pessoa salva, mas na verdade caminhando em um caminho que te levará à perdição, caminhando em bebedice, caminhando em feitiçaria, homem mentiroso, malicioso, depravado de um coração orgulhoso, soberbo. Arrependa-se hoje e não pereça. Deixa a fornicação, deixa o homossexualismo, até quando as pessoas vão ficar tolerando a homossexualidade, dizendo que Deus criou assim, até quando as pessoas vão ficar arrumando desculpas, jogando para Deus a culpa, falando que Deus fez assim, dizendo que não pediu para nascer assim. Deus no princípio criou macho e fêmea, Deus não criou ao homem ideologias de gênero, Deus não criou várias identidades sexuais, quem criou isso foi Satanás. Deus só criou duas identidades sexuais, homem e mulher, mas depois surgiu-se os tempos, as pessoas foram se corrompendo, como diz lá no livro de Provérbios, Deus criou o homem reto, mas eles fizeram muitas invenções. Deus fez o homem certo, Deus fez o homem em caminhos retos, Deus fez o homem em seu coração puro, ele nasceu puro, mas porém os homens inventaram muitas coisas, os homens escolheram muitas coisas. Em Romanos capítulo 1 diz, eles não se importaram com a vontade de Deus, e como eles não fizeram questão de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou aos seus caminhos maus para desonrarem a si mesmos. Ou seja, Deus deu ao homem o poder de escolha, e como ele não fez questão de Deus, ele não buscou a vontade de Deus, Deus o permitiu seguir as suas escolhas em seu coração, envergonhando a si mesmo, em seus corpos, estando cheio de malícia, homem com homem cometendo torpeza, mulher com mulher cometendo fornicação e cometendo imoralidade. Romanos capítulo 1, versículo 27. Assim, a palavra de Deus, ela declara que essas paixões infames, acerca dessas paixões infames, a Bíblia declara que Deus anuncia que se arrependam. Arrependam-se hoje. Vai ficar vivendo dando desculpas diante de Deus até quando? A Bíblia fala que Deus não tomará o culpado como inocente. Vai viver arrumando justificativa para os seus próprios pecados até quando? Vai ficar então usando de fragilidade para viver no erro até quando? Vai viver no vitimismo, se vitimizando sobre o pecado para viver no erro até quando? Até quando vai ficar arrumando justificativas para viver em seus pecados?
A Bíblia diz que Jesus Cristo ele liberta o homem. Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus liberta o homem da viadagem, Jesus liberta a mulher da sapatonagem, Jesus liberta o homem da embriaguez, liberta o homem da fornicação, Jesus liberta da idolatria. Jesus, ele liberta o cativo do cativeiro. Jesus veio para libertar os cativos do cativeiro e colocar em liberdade aqueles que estão em prisões espirituais. O pecado é uma prisão espiritual. O pecado ele traz ao homem uma escravidão para a sua vida. O pecado é uma condição de escravidão. O pecado não é liberdade. As pessoas se sentem na condição de liberdade, pecando, mas estando escravas. Quantas pessoas escravas da bebedice, escravos do álcool? Quantas famílias destruídas por causa da embriaguez? Quantas famílias destruídas por causa do adultério? Quantas pessoas traindo, sendo traídas, destruindo seu matrimônio, manchando seu matrimônio? Quantos jovens achando vantagem, fornicar, ter vários relacionamentos e indo para o inferno? Quantas pessoas tirando vantagem em cima disso? Relacionamentos abertos, vários relacionamentos, não é vantagem para ninguém. Ter o seu nome riscado no livro da vida não é vantagem. Não há vantagem em praticar fornicação, porque os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Não é vantagem trair, ser traído, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Não é vantagem beber caixas e caixas de cerveja, postar no status, tentar ostentar, quando na verdade os bêbados estão indo para o inferno. Não é vantagem você dar um beijo na camisa do seu time, porque os idólatras não herdarão o reino de Deus. E quantos pastores idólatras estão levando pessoas para o inferno? Isso não é pastor. Pastor idólatra, pastor que beija camisa de time, pastor que fecha igreja por causa de partido de futebol. Isso não é pastor. Isso é um apóstata da fé. Isso é um apostatado. E a apostasia, ela é silenciosa. Pessoas que deixaram a fé em Jesus Cristo, mas estão em uma igreja, estão com o microfone, estão com um broche escrito pastor, com a carteirinha escrito presbítero. São apóstatas da fé, homens idólatras. Jesus Cristo ele diz: se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Arrependam-se, moradores da terra. O inferno é uma condição eterna, é uma condição de tormento. O lago de fogo e enxofre é uma condição eterna, assim como o céu é uma condição eterna para o homem, o tormento também é eterno. Portanto, faça uma escolha enquanto ainda está em vida, porque após a morte não vai adiantar a missa de sétimo dia não. Quando o rico morreu Lázaro, morreu o rico. O rico não foi fazer missa de sétimo dia, a família do rico não fez missa de sétimo dia. Eles simplesmente enterraram. E a Bíblia vai dizer agora que então ele, estando em condição de tormento, ele roga a Lázaro, ele roga a Abraão pela misericórdia. Ele diz: Pai Abraão, pede Lázaro para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas não tem misericórdia no inferno, não tem água no inferno, não tem frescor no inferno. Aqui na terra você toma um banho de água fria, você coloca um ventilador virado para sua frente, você se refresca. No inferno não tem água, não tem uma gota de água, não tem como você se refrescar, não tem como você buscar um meio de sair da condição de tormento. Por isso Jesus ele diz: arrependam-se, não pereçam, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados venham ser apagados, venha o tempo do refrigério por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer assim, que então Lázaro, ou melhor, chamando aquele homem, ele estando no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Você não acredita no inferno,
Mas a Bíblia ela diz que o inferno, quando estava este homem lá dentro sendo tragado, ele ergue os olhos. Por que ele ergueu os olhos? Porque Lázaro estava no seio de Abraão. Lázaro estava no lugar mais alto, chamado seio de Abraão, que é o lugar de descanso. Mas ele viu Lázaro no seio de Abraão enquanto ele estava no inferno sendo atormentado. Olha o que a Bíblia diz: ele estava em tormentos em chamas. As pessoas elas falam que o inferno não é tormento de chamas e não há fogo, mas a Bíblia ela relata isso no livro de Lucas, no capítulo 16 e no versículo 23. Ele estava no inferno, ele ergueu os olhos, ele estava em tormentos, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele além de estar em tormentos, ele viu Lázaro sendo consolado por Abraão, ele viu Lázaro descansando, Lázaro se alegrando, porque ele estava num lugar aonde ele recebeu sua recompensa, porque ele escolheu de fato o caminho que conduz à vida eterna. E assim ele vai dizer agora: ora, disse então o pai Abraão, ele disse ao pai Abraão: tem misericórdia de mim, manda Lázaro que vai na água, a ponta do seu dedo, me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Então Abraão disse: filho, lembra-te de que na terra você recebeu os seus bens, em tua vida Lázaro somente recebeu chagas, e agora este é consolado e você é atormentado. As escolhas elas te levarão a um destino eterno, onde não vai adiantar você questionar a Deus, onde não vai adiantar você pedir misericórdia e socorro para Deus, onde não vai adiantar você recorrer a Aparecida nem a Maria. Na eternidade não vai adiantar você recorrer a Maria. Maria não vai poder te ajudar no inferno, a Aparecida não vai poder te ajudar no inferno. Na eternidade não vai adiantar fazer missa de sétimo dia. Será perca de tempo rezar pelo morto, porque o morto não pode sair, ele não pode estar sendo salvo após a sua morte. Por isso Jesus ele diz: aquele que permanecer até o fim será salvo. Jesus ele diz: guarda o que tu tens, para que não seja roubada a tua coroa da vida eterna. Ou seja, se você perder a tua coroa da vida eterna, se você perder a coroa da vida eterna nesta vida, não tem purgatório que te leva à salvação. Se você perder a tua coroa da vida eterna nesta vida, não tem missa de sétimo dia que leva a sua alma ao céu. Se você perder a sua salvação nesta vida, não tem missa de sétimo dia que possa te colocar num bom lugar. As gerações foram enganadas por Satanás. Quantas pessoas estão ainda escolhendo ser enganadas por Satanás? É bom demais você acreditar que pode pecar à vontade, pecar a vida inteira, e alguém vai poder fazer uma missa de sétimo dia e você estará no bom lugar. É bom demais você ter essa falsa esperança, só que a boa notícia a má notícia é que essa falsa esperança e que vai haver missa de sétimo dia, e você, pecador, que não se arrependeu, poderá ser salvo. Essa falsa esperança, ela te levará ao inferno. Essa é a má notícia, que o purgatório não existe, e aqueles que creram nessa mentira estão queimando em chamas, porque não receberam o amor da verdade, não escolheram a verdade de Deus, não escolheram os caminhos de Cristo. Você pode tapar os seus ouvidos, você pode colocar um fone nos seus ouvidos, você pode fingir que não está ouvindo, mas naquele grande dia Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Ouve a terra a palavra de Deus. Se nós não clamarmos, as pedras vão clamar em nosso lugar. Jesus ele diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Esse é o princípio dos mandamentos. Aqui na terra você pode tapar os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Lá no inferno você não consegue tapar os ouvidos para não ouvir os clamores de tormento. Aqui na terra você pode escolher uma música e colocar nos seus ouvidos para tentar silenciar a verdade do Evangelho. Mas lá no inferno não tem como você silenciar os gritos de tormento, os gritos de dores. Por isso, melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Melhor a mensagem do Evangelho, que te exorta, que te confronta, que fere o seu ego, que fere o orgulho do coração.
Então que lá no inferno, você vê que tudo isso foi em vão, e você foi enganado por Satanás. Arrependa-se hoje, torne-se para Deus, porque Deus é benigno. Enquanto ainda há vida, a benignidade de Deus pode ser encontrada. Enquanto ainda está vivo, a misericórdia do Senhor pode ser encontrada. E felizes são aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. No livro de Lucas, Jesus ele coloca uma parábola muito bem explicada sobre a eternidade. Pessoas negligentes sobre a palavra de Deus, pessoas que ignoram o conhecimento da palavra de Deus, estão cheios de engano e sendo enganados por Satanás, sendo enganados por falsas religiões, sendo enganados por padres e por feiticeiros, sendo enganados por falsos pastores, porque são negligentes, porque são ignorantes, porque são de um coração soberbo, de um coração orgulhoso, de um coração cheio de malícia, um coração voltado ao pecado. Mas Jesus ele diz, ele vai dizer no livro de Lucas capítulo 16, então disse porém Abraão: filho, lembra-te que na terra recebeste os bens em tua vida, Lázaro somente mais, agora deixa consolado, tu é atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá também não poderiam. Ou seja, na terra você escolheu o pecado, agora você é atormentado e você é salvo. Na terra você escolheu os prazeres que passam, os prazeres são momentâneos, mas na eternidade esse é consolado, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso Lázaro foi salvo. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lázaro estava no seio de Abraão, ele escolheu fazer a vontade de Deus. E quantas pessoas estão escolhendo os prazeres da carne? Bebedice, imoralidade, feitiçaria, idolatria, mentira, partida de futebol, e por trás disso está a idolatria. Por trás disso, Satanás levando as pessoas ao êxtase do pecado, a uma alegria falsa, a prazeres momentâneos, que se resumem a sentimentos carnais que te levarão para o inferno. Arrependa-se hoje, busque no Senhor Jesus Cristo um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, para alcançar a salvação, porque na sepultura onde vai, não tem mais obra, não tem mais indústria, não tem mais ciência, ou seja, acabou a oportunidade, não há mais o que possa ser feito. Mas antes em Eclesiastes fala no capítulo 9, tudo quanto vier até a tua mão podendo fazer, faça, porque na sepultura não há mais obra. E aqui a Bíblia fala em Lucas 16, que quando o rico estava em tormentos, em chamas, ele viu um abismo, uma separação entre os que estão do lado de lá, não podem passar para cá, os que estão de cá não podem passar para lá. Ou seja, há uma grande separação, um grande abismo, segundo a Bíblia, entre os que estão em tormentos no inferno, entre os que estão no céu. Os que estão no céu não podem passar para cá, os que estão no inferno também não podem passar para cá. Quantas pessoas estão sendo enganadas por Satanás? Elas relatam que viu um fulano tal, um parente tal, dizem que viu, mas a Bíblia fala que os que estão de lá não podem passar para cá. Então Satanás está te enganando, Satanás se transfigura, Satanás toma formas, o diabo ele se aposta de imagens, ele faz as pessoas serem enganadas. Satanás está enganando muitas pessoas, cartas psicografadas, uma grande falsidade. As pessoas que estão lá do lado de lá não têm comunicação com os que estão de cá. Eclesiastes capítulo 9 nos mostra isso bem claro, que aqueles que descem à sepultura, o seu ódio está adormecido, a sua mente está em um esquecimento eterno, e não tem parte
alguma no que está acontecendo aqui nessa vida. Mas as pessoas acreditam na mentira e consultam os mortos, e vão até os adivinhadores, os videntes, os médios, feiticeiros, os pais de santo. Confia no Senhor teu Deus, confia no Senhor Jesus Cristo, e não nas forças das trevas e feiticeiros e videntes. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Clama por Jesus Cristo, busca ao Senhor enquanto se pode achar, porque após a morte segue ao juízo, após a morte é céu ou inferno. Se decida hoje, desce do muro, toma a decisão, faz a tua escolha. Jesus, ele está às portas e bate. Se alguém ouve a sua palavra e abre a porta do teu coração, assim Jesus Cristo, ele entrará e fará morada. Pois que o Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando e trazendo ao coração arrependimento, temor, fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Pai amado, sua palavra foi pregada, Deus, que assim sua vontade seja feita. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Pai, te agradeço por cada uma dessas almas. Conduz os caminhos de cada pessoa que passou por esse lugar. Deus, que assim como esse lugar, essas pessoas estão como passageiros, assim também a vida é passageira. O Senhor possa trazer ao coração a cada um o temor nas suas decisões e nas suas escolhas. Que a sua vontade, Deus, seja feita hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, a palavra foi pregada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. O Espírito e a noiva diz: vem. E quem ouve, diga: venha. E quem tem sede, beba de graça da água da vida. És um grande pecador, eis aqui o Salvador, uma dor, um pecador, um calvário, o Cordeiro divinal, padeceu na cruz do mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém, irmãos. Graças a Deus, a palavra foi pregada. Não sei, ontem eu estava pregando a mensagem, coloquei para gravar a pregação, né? Ela estava gravando, mas na hora que eu fui olhar o celular, ele estava apagado, a tela, e a gravação não salvou no celular. Mas a palavra de qualquer forma foi anunciada. O nosso trabalho principal é aqui na rua, é para essas pessoas que estão aqui passando, para essas pessoas que estão na rua, para essas pessoas que estão vindo, as pessoas que o Senhor Jesus Cristo escolheu para ouvir essa palavra, são essas, né? Mas o nosso trabalho aí na internet é apenas uma extensão, né? Uma forma também de estar evangelizando, e não é o nosso trabalho principal. Deus abençoe em nome de Jesus a cada um. Vou finalizar por aqui essa gravação.